Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 21. Vamos ler. O texto começa assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? E para a gente poder prosseguir, é necessário que entendamos uma coisa antes. Desde quando nós pecamos, ou seja, desde quando nós perdemos o nosso estado de justiça, perdemos o nosso estado de justiça e retidão diante de Deus, nós temos tentado reconquistar essa justiça de Deus através do nosso próprio esforço. E por muito tempo, temos tentado praticar as leis de Deus, mais conhecidas como os mandamentos, na esperança de nos justificar através dela. Porém, meus irmãos, isso é um esforço em vão, porque nós, sozinhos, através do nosso esforço, não conseguimos cumprir todas as leis de Deus. E esse fato nos revela a primeira verdade que nós veremos aqui hoje, que ela é: agora, sem a lei, é manifesta a justiça de Deus. Lê comigo, por favor, no versículo 21. Mas agora, sem lei, ou seja, na ausência da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Meus irmãos, a lei a qual o texto está se referindo aqui são as leis de Deus, são os mandamentos, e ela tem duas funções. A primeira é nos mostrar a natureza de Deus e o seu caráter santo. A segunda é nos mostrar o quanto nós estamos afastados disso. Quer um exemplo prático? Pensa num termômetro. Quando nós estamos com febre, nós pegamos um termômetro e medimos a nossa febre. Porém, esse termômetro, ele não nos dá a cura para a nossa febre. Da mesma maneira, funcionam as leis. As leis de Deus, os mandamentos, ao praticarmos elas, nós percebemos que, através do nosso esforço, através do nosso mérito, das nossas obras, nós não conseguimos cumprir todas as leis de Deus. Nós não conseguimos ser justos diante de Deus. Nós não conseguimos a cura da qual precisamos. Porém, a cura, agora, ela é manifesta. E o texto nos fala que ela é testemunhada pela lei e pelos profetas. Quando o texto nos fala que ela é testemunhada pela lei e pelos profetas, ela não quer dizer nada mais, nada menos do que isso aqui. Essa Bíblia que está na sua mão, as Escrituras, é disso que está falando aqui. E meus irmãos, todos os livros da Bíblia,
seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Todos os livros da Bíblia apontam para a cura. Todos os livros da Bíblia apontam para uma pessoa. Todos os livros da Bíblia apontam para Cristo Jesus, nosso Senhor, em quem podemos nos justificar e obter a justiça de Deus. Amém? Sabendo isso, nós podemos seguir para a segunda verdade, que é a justiça de Deus é mediante a fé. Lê comigo, por favor, a partir do versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, nós somos justificados mediante a fé que nós temos em Jesus Cristo. E note que fé aqui não é simplesmente você crer em Deus. Fé não é simplesmente você ter um crucifixo na sua casa e você ter um sentimento bom em relação a isso, ou ter uma esperança de que algo bom aconteça por causa disso. Não. Fé é a total convicção de quem somos e de quem é Jesus Cristo. Fé é a total convicção de que nós não temos o poder de nos justificar, de que nós, através do nossos esforços, através das nossas obras, nós não conseguimos chegar até Deus, e que somente através de Jesus Cristo nós conseguimos nos religar a Deus. Somente através de Jesus Cristo nós conseguimos voltar ao estado de justiça que antes estávamos, somente mediante a fé em Jesus Cristo. Ou você realmente acha que nós temos o poder para alguma coisa? Como é que funciona na sua cabeça? É simplesmente ler a Bíblia uma vez por semana? Vir no culto todo domingo? Ouvir uma banda maneira tocar? Um rapaz moreninho falar de 15 a 20 minutos? Que aí você chega em casa e já pensa, pronto, estou justificado. Com Deus eu estou de boa. Vou até chamar um táxi, que daqui eu vou direto para o céu. Não, meus irmãos. É somente mediante a fé em Jesus Cristo. É somente mediante a crença no que Ele fez. Amém? A terceira verdade que o texto nos mostra é que a justiça de Deus é para todos e está sobre todos. Peço por favor que leia comigo novamente o versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, todos nós pecamos em Adão, todos nós carregamos a marca do pecado, tanto que não há distinção, não há diferença entre mim e você, não há diferença entre quem está aqui em cima e quem está aí embaixo, não há diferença entre quem está aqui dentro e quem está lá fora. Em questão de pecado, nós somos todos iguais, somos todos pecadores. Então não importa se você é rico ou se você é pobre, se você é preto ou branco, alto ou baixo, gordo ou magro, não importa. A justiça de Deus é para todos e está sobre todos os que creem. Não importa, meus irmãos, se você vem no culto todo domingo. Não importa se você toca aqui em cima todo domingo. Não importa se você está aqui em cima falando alguma coisa. Não importa se você faz ações sociais ou algo do tipo. Nada importa se você não crê em Jesus Cristo. Se você não crê no que Ele fez por mim e por você. Pois está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Com isso nós podemos ver
A quarta verdade, que foi de graça para nós, mas teve um preço para Cristo. Lê comigo, por favor, a partir do versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, é muito difícil para mim ler esses versículos, ler essa passagem que a gente acabou de ler, e não lembrar do início de uma música que a gente costuma cantar aqui na igreja de vez em quando. Perdoem a minha voz, mas ela é mais ou menos assim. Eu sei que foi pago um alto preço, me ajuda, para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Meus irmãos, Cristo pagou um preço. Fala que nós somos justificados mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vocês sabem o que é redenção? Redenção é pagar o preço de um resgate por algum prisioneiro, por alguém que é escravo. Pensa, um exemplo prático, pensa que todos nós somos prisioneiros, todos nós estamos numa prisão, mas, logicamente, por algum motivo, por algum pecado, por algum crime que nós cometemos, seja ele desobediência, matar, roubar, mentir, nós estamos presos por causa do nosso pecado. Mas então, chega alguém que você não conhece e paga a sua fiança, nos liberta, ele paga o preço por nós. E isso, meus irmãos, Jesus Cristo pagou, mas pagou com o seu sangue, com a vida dele. Tanto que nós não merecemos o que ele fez. Foi um ato de amor, foi um ato de graça. É isso que quer dizer graça. Nós não merecemos o que ele fez por nós. Nós não merecíamos ele morrer, ele se entregar e pagar o que nós deveríamos ter pagado. Nós não merecemos. Mas mesmo assim, ele fez. E fez de graça. Ele não pediu nada. Foi de graça, pela graça. Amém? Amém. Com isso, nós chegamos à quinta e última verdade que nós vamos ver aqui hoje. Que Deus é justo e o nosso justificador. Lê comigo, por favor, a partir do versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? E para entendermos melhor essa verdade, é necessário que voltemos um pouquinho, voltemos ao passado, voltemos ao Antigo Testamento. Lá nós tínhamos a chamada Arca da Aliança, sendo que dentro dessa arca continham as leis de Deus, os mandamentos. E uma vez por ano, isso está escrito lá em Levítico, capítulo 16, é chamado Dia da Expiação. Uma vez por ano, era sacrificado um animal na tampa daquela arca. A tampa dessa arca se chamava propiciatório. E uma vez por ano, era sacrificado um animal sobre aquela tampa, assim fazendo com que o pecado do povo fosse perdoado. Tudo isso porque
o povo não conseguia cumprir todas as leis de Deus. E qualquer semelhança, meus amigos, não é mera coincidência. Amém? Então, sabendo disso e voltando para o tempo de hoje, para o tempo de agora e para o texto que nós estamos lendo, nós vemos que Deus propôs, foi uma oferta vinda de Deus, foi uma oferta feita desde o início, lá em Gênesis. Deus propôs Jesus Cristo como propiciação. Jesus agora se torna o sacrifício, o qual perdoa os nossos pecados. E diferentemente do Antigo Testamento, nós não precisamos fazer isso uma vez por ano. Jesus fez apenas uma vez, para que não se faça mais isso. Amém? E meus irmãos, isso está escrito lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Meus irmãos, esta é a proposta de Deus. Deus, desde o começo, desde Gênesis, já havia proposto Jesus Cristo como propiciação, como sacrifício, o meio o qual nós podemos nos justificar e obter novamente a justiça de Deus. Meus irmãos, Deus é justo, a natureza dele é santa, o caráter dele é santo, ele não tolera o pecado, ele deve punir o pecado, mas ele também é nosso justificador, pois desde o começo ele já havia proposto Jesus Cristo como propiciação. Amém? E meus irmãos, sabendo dessas 5 verdades que nós aprendemos aqui hoje, de que a lei agora é manifesta, a justiça de Deus agora é manifesta sem lei, não é através das nossas obras, não é através do nosso mérito, não é através do nosso esforço, de que é mediante a fé em Jesus Cristo, de que é para todos e está sobre todos aqueles que creem, de que foi de graça para nós, mas teve um preço para Cristo, e que Deus é nosso justificador.